Deus conta com você. Deus não te chamou para ficar na arquibancada do jogo. E é isso que eu vou falar. O título, pode botar o título ali. O tema hoje da mensagem é um time sem torcida. Ó, seleção brasileira, que maravilha. Um time sem torcida. E eu quero ler um texto com você. Depois ele vai colocar de novo o tema. E esse tema, ele me lembrou um pouco da época da pandemia, que quando, no meio da pandemia, os jogos, quando voltaram alguns jogos regularmente, não sei se você se lembra, era jogo sem torcida. Ficava aquele vazio, você ouvia só o barulho da bola, do chute, dos jogadores ali, mas mesmo assim eles se empenhavam para que pudesse ter a vitória. Toda vez que você ouvir agora na mensagem, eu vou ser bem breve, bem direto com você. Toda vez que você ouvir falando sobre time, eu estou me referindo à igreja, ok? A igreja é um time, é uma seleção, a seleção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas sem torcida. Não é projeto de Deus que os seus filhos estejam nas arquibancadas, sentados, olhando e observando o jogo acontecer. É desejo de Deus que você, eu, filhos de Deus, venhamos a estar aqui, com os uniformes, chuteira, prontos para o jogo. E nós somos, em Jesus, mais, absolutamente mais do que vitoriosos em Jesus Cristo. Você crê nisso? Eu quero ler um texto com você, o famoso texto da vocação, da comissão de Jesus Cristo, em Mateus 28, de 18 a 20. Nós vamos ler juntos. Diz assim: decidido, e isso é importante, veja, Jesus decidido, e isso é o que você precisa fazer hoje à noite, tomar uma decisão, uma posição, da mesma forma como Jesus fez. Ele fez assim: decidido, Jesus os instruiu, Deus me autorizou a comissionar vocês, e essa palavra não foi só para aqueles 12, é para nós também. Veja, Deus me autorizou no céu e na terra, e agora eu comissiono vocês, eu chamo vocês para esse trabalho lindo e poderoso. E qual é? Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo novo de vida. E qual é o estilo novo de vida, meu amigo? Qual é o novo estilo de novo de vida que nós temos, hein? Em Jesus, amém, irmãos? É o estilo do Espírito de Deus influindo em nós. É um novo viver. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. E aí vem a promessa: e eu estarei sempre com vocês, dia após dia, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus aí? Glória a Deus por isso. Ele está conosco até o final dos tempos. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, jamais, jamais. E essa mesma autoridade de Deus, dado a seu Filho Jesus, através do Espírito Santo, Ele também traz e derrama sobre nós. Então, qual é a instrução rápida para nós nessa mensagem bem simples, bem direta para você? Da mesma forma que a seleção brasileira hoje, ela tem lá um técnico, e se eu não me engano ele é espanhol, que é o Carlo Ancelotti, sabe? Ele é o técnico atual da seleção brasileira, e muitas vezes ele vai lá na comitiva e ele vai citar os nomes daqueles que serão chamados aos jogos, e principalmente se preparando para a Copa do Mundo. E incrível, maravilhoso, é que o Renatinho hoje fez uma lista, certo? Que lindo, não foi nada combinado, é tudo Jesus-cidência. E Jesus fez ali uma lista com os nomes, e aqui eu já incluo o Macore, já incluo todos os outros, aqueles que chegaram depois. Vocês são comissionados, vocês estão nessa lista, sendo agora convocados a não estar na arquibancada, mas a estar no jogo do reino de Deus. Primeiro ponto que eu quero trazer para você: por favor, meu irmão, saia da arquibancada. O jogo é
para todos. Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e façam o quê? Discípulos. Então quer dizer, olha já a direção do nosso Senhor e veja, não é uma opção. Se você é filho de Deus, que você reconhecendo que você é um homem, uma mulher cheia, transbordante do Espírito de Deus, você vai entender isso perfeitamente, que não é uma opção, é uma ordem. Vão e façam discípulos de Jesus Cristo. Então, saia da arquibancada e jogue o jogo, porque ele é para todos. Mas deixa eu trazer aqui rapidamente alguns pequenos empecilhos que possam acontecer para alguém não querer entrar no jogo. E aí, meus irmãos, você precisa muito se avaliar. E o que significa entrar no jogo? Justamente isso, o que o Ricardo falou hoje. A nossa igreja ela tem essa missão com os PGMs, significa pequenos grupos multiplicadores. Nós temos hoje atualmente 4 PGMs, 2 europeus, 1 nos Termas e 1 aqui na cidade de Ibirá. Mas nós queremos expandir o reino de Deus aqui em Ibirá, nos Termas, europeus, tem irmãos agora vindo de Potirendaba, em Potirendaba também, para que o evangelho se expanda por todas as cidades, Ibirá e cidades circunvizinhas. Você está disposto a isso, irmãos? Você está disposto a isso? Salles também, meu sogro está vindo para cá também, logo vai estar aqui na cidade. Mas Deus deseja que toda a terra venha ter o conhecimento da glória de Deus. A glória do Senhor já está sobre nós, mas o que está faltando é o conhecimento da glória. E quem leva o conhecimento da glória, sabe quem é? Sou eu, é você, é a igreja de Jesus. Há quantas pessoas aqui em Ibirá ou na sua cidade? Pessoas que estão presas em vícios, pessoas que estão presas nas drogas, filhos, como o Renatinho orou aqui mais cedo, orando pelas crianças. Minha esposa sempre conta, como professora, de muitas vezes ver crianças que o pai está preso, a mãe está presa. Meu Deus, o evangelho precisa chegar a essas pessoas, e Deus nos chama a parar de ficar na arquibancada, somente pagando o ingresso para olhar o jogo e depois dar uma torcidinha e vai embora. Não é desejo de Deus isso, é desejo de Deus que você participe. Quais são alguns empecilhos que podem ocorrer para que alguém não entre nesse jogo? Primeiramente, falta de conexão com Deus. A falta de conexão com Deus é o Wi-Fi celestial. A falta de conexão, se você tem lá na sua casa Netflix ou qualquer outro streamer, se faltar conexão já era, você vai botar lá, não consigo assistir minha série, meu filme predileto. Mas se você não estiver conectado com Deus, como é que você vai receber as informações do Senhor para você? Então, a primeira coisa que pode ser como impedimento para alguém não entrar no jogo é justamente essa, falta de conexão com Deus. Não tem desejo sincero de buscar a Deus em oração. Não tem disciplina de estudar a conhecer a Deus através do estudo da palavra. É o arroz e feijão do cristão, oração e palavra. E isso não só aos domingos, é todos os dias, da mesma forma que você toma banho todo dia. Eu acho que você toma, você toma banho todo dia? Da mesma forma que você tem disciplina para tomar banho todo dia, da mesma forma que você tem disciplina, você sente fome, você almoça, você janta, toma café e tantas outras coisas mais. Se você tem disciplina e não esquece de fazer essas coisas, por que a gente se esquece de orar, de ler a palavra? Porque é esse arroz e feijão que vai te conectar com os céus e vai te fazer compreender a missão. Amém, irmãos? Então, primeira coisa que pode acontecer para esse impedimento de você se dedicar em oração por alguém, de você visitar alguém não cristão que está ali sofrendo ao seu lado, mas você não está nem aí, o que pode estar acontecendo é falta de conexão com Deus. Em nome de Jesus, que hoje você entenda. Lembre-se, eu estou aqui, sou ser humano, mas eu creio que o Senhor me chamou a essa missão pastoral, e eu creio que é o Espírito de Deus falando comigo e com você nessa noite,
que você possa ouvir a voz do Espírito Santo te chamando: saia da arquibancada e entre para o jogo. E se você sente que está com a conexão falha com Deus, é hora de você quebrantar o seu coração e você chorar agora aos pés do Senhor. Senhor, eu preciso daquele amor poderoso que me impulsiona em direção às pessoas, porque se você não tiver amor pelas pessoas, você não se aproximará. Você não se aproximará das pessoas, você não se interessará, só estará olhando para si mesmo. Quando Deus nos dá uns olhos, e Deus agora me deu mais 4, né, que é o óculos. Se Deus te dá olhos, esses olhos você é para enxergar a si mesmo ou o outro? O outro, meu querido. Deus te deu vista para você enxergar para frente, não para ficar olhando-se no espelho. É para olhar para as pessoas. Deus deseja que eu e você esteja focado nas pessoas, não só na nossa casa, não só na nossa igreja, que é a nossa família, como o Ricardo comentou, e bem-vindo a essa família maravilhosa. Macore também, já não é família, já. Que Deus possa nos orientar, e que Deus possa sempre nos fortalecer, e vem trazer a clareza da grande missão que Ele tem para mim e para você. Você pode dizer: mas pastor, eu não conheço nada de Bíblia, eu não sei, eu sei tão pouco. Mas o pouco que você tem, é isso que Deus vai usar para você ser usado poderosamente. Você só precisa querer, você só precisa falar: Senhor, eis-me aqui, como Isaías disse, leva-me, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Você só precisa desejar, porque é isso que Deus deseja que você faça. Então, um dos impedimentos é esse, falta de conexão com Deus. Segundo problema ou impedimento é justamente consequência de uma falta de conexão com Deus. Qual é? Pensar somente em si mesmo e somente nas coisas desta terra. Pessoas que só pensam no trabalho. Não estou dizendo que isso é errado, mas lembre-se, se Deus é o centro da sua vida, todas as coisas vão estar equilibradas. O seu trabalho, a sua vida familiar, a sua saúde, você vai equilibrar todas as coisas quando você permite que Deus seja o centro. Porque Ele sendo o centro, todas as coisas se equilibram. Mas se você estiver desconectado com Deus, você só vai pensar em si. E geralmente quem pensa em si sempre vai dar uma desculpa. Sempre vai dizer: é o tempo que eu não tenho, é isso que está acontecendo, é o problema que eu estou passando, é isso. Porque se você tiver para poder servir ao Senhor com a vida toda perfeita, você não vai ter. Você não vai estar com aquela vida totalmente 100% perfeita. Isso é um erro, irmãos, não façam isso. Deus deseja que você entregue aquela situação difícil nas mãos dEle e vá para a missão, vá para o jogo. E Ele lutará as suas guerras. Amém, irmãos? Ele lutará. Enquanto você tem dificuldade de entregar para viver a missão de Deus, a olhar para o outro, você lutará sozinho. Mas no dia que você entregar as coisas nas mãos de Deus e deixar que Ele cuide disso, e você entrar na missão que é salvar vidas, Ele lutará as suas guerras. Ele lutará as suas guerras. Então, pensar somente em si mesmo e somente nas coisas dessa terra é um dos impedimentos para muitos não entrarem no jogo. Outra coisa, não compreender o que é ser um cristão. Esse é um dos impedimentos também muito fortes, não compreender o que é ser um cristão. Você vai no hospital, não sei se aqui em Ibirá fazem, que quando você vai fazer o atendimento, perguntam: qual é a sua religião? O hospital costuma fazer essa pergunta, né? E aí muitos dizem: eu sou cristão evangélico. Talvez ser cristão para muitos é só um status social. Mas ser cristão, a palavra cristão do grego é pequeno Cristo. Um discípulo de Cristo, isso significa a palavra cristão. Um pequeno, ou mesmo, como é que eu posso dizer a mesma palavra? É isso mesmo, é um pequeno Cristo. Isso significa ser cristão. E aí tem a diferença de que muitos podem estar sendo apenas seguidores de Jesus. Eu sigo a Jesus e obedeço somente aos mandamentos que me convêm. Aquele mandamento eu acho legal, esse aqui não é bem assim. Esses são os seguidores.
Esses são os seguidores que são na arquibancada. Eles estão ali com a camisa, batendo palmas, até vão nos estádios, mas não em todos. Já viu? Eles vêm, lembre-se, estádio, culto, time, igreja. Você está entendendo que é onde eu estou chegando, né? E muitas vezes alguns vão nos jogos, assistem na arquibancada, pagam o ingresso, mas depois passa 2, 3, 4 jogos, não aparece mais, vem aparecer só em outro. Está entendendo que eu estou chegando? Esses são seguidores, apenas seguidores, estão de longe. Então, de longe, eu obedeço aos mandamentos que me convêm, aqueles que eu acho legal para mim. Nem todos, mas nem todos. Deus não chama você para ser um seguidor de Jesus. Deus chama você para ser o quê? Um discípulo. Um discípulo de Jesus. Você quer ver a diferença de um para o outro? O seguidor de Jesus, vamos lá, no PGM, vamos botar um PGM aqui no nosso grupo. Um seguidor de Jesus é aquele que comparece e soma. O discípulo de Jesus é aquele que comparece e traz mais um, e ele multiplica. Você entende a diferença? O seguidor, ele vai apenas e soma. O discípulo é aquele que vai e leva, porque ele é um multiplicador. Você entende a diferença do seguidor e do discípulo? Então a questão é, Deus não nos chama para ser seguidores, Deus nos chama para ser discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Outro impedimento, não ter a mesma mentalidade de Cristo. Não ter a mesma mentalidade de Cristo. Deixa eu ler o texto com você. Pode projetar, Renato, o texto? 1 Coríntios 2, de 12 a 16. Diz assim, ó. E nós, preste bem atenção nesse texto. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo. Quem recebeu o Espírito de Deus aqui? Dá um amém. Amém, aleluia. Eu recebi o Espírito de Deus. Aí continua, para você, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas por quem? Pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Isso quer dizer, pessoas carnais não entendem essa missão. Mas o homem natural, ou o homem carnal, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Se essa palavra está indo de encontro ao seu coração, e você entender que você, meu Deus, eu preciso de fato ser um discípulo, eu não posso ser um seguidor, que essa palavra seja uma oração para você agora. Senhor, eu quero hoje ter a mente de Cristo. Eu quero hoje ter a mente de Cristo, porque a mentalidade de Cristo é levar o evangelho das boas novas de salvação a esse mundo caótico e perdido. E Ele chama a mim, e Ele chama a você. Ele nos chama para essa missão. Seja um jogador comprometido com o time e com a vitória. É o segundo ponto que eu quero trazer. Seja comprometido com o time, com a vitória, ensinando os novos discípulos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Mateus 28, 20. E aqui eu louvo a Deus pela vida do Renato, né? Deixa eu citá-lo aqui, honrá-lo. O Renato, ele tem sido uma peça-chave nesse processo junto com o Ricardo. O Renato entendeu esse texto de Mateus 28, 20. Porque ele não é um seguidor, ele é um discípulo de Jesus.
E ele sendo um discípulo de Jesus, ele está fazendo agora, dentro do jogo, o que ele está fazendo todas as quartas-feiras? Posso falar, Ricardo? Todas as quartas-feiras ele se encontra com o Ricardo. E ele está fazendo o quê? Ensinando novos discípulos a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Formando no Ricardo um novo discípulo. Um novo discípulo. E eu tenho certeza, o Ricardo, o Macore, rapazes que têm muito conhecimento, tem muitos jovens que andam com ele. Logo, logo, irmãos, todo esse grupo vai estar conhecendo a glória de Jesus Cristo. E eles vão estar aqui também. E vão dar os mesmos testemunhos e vai se multiplicar a glória e o conhecimento de Deus neste lugar. Mas Deus não nos chama somente eles, Deus chama a todos nós, a você também. E qual é o primeiro passo que eu te dou? A primeira orientação, como o Ricardo disse muito bem, por favor, meu irmão, não coloque desculpas. A partir da semana que vem, qual é o PGM mais próximo da sua casa? E vá para lá. E quando você for, não seja apenas um seguidor de ir por ir, seja um multiplicador, seja um discípulo de Jesus, de você pegar esse cartãozinho. Deixa eu mostrar para você. Ali, na igreja nós temos um monte. Esse cartãozinho é um cartãozinho de oração. Você vai pegar esse cartãozinho, você vai colocar o nome de 1, 2 ou 3 no máximo, amigos seus que não são cristãos. E você vai se comprometer, como um discípulo de Jesus, a orar por eles todos os dias. A orar por eles, como aconteceu com o Ricardo, e como estamos orando sempre pelo Macore e tantos outros mais. Deus abençoa a vida dele. Deus venha não só sobre a vida dele, mas sobre a vida, a família, a história, que ele e ela venha conhecer Jesus Cristo. E não é por força, não é por violência. Alguém te obrigou a alguma coisa, Ricardo? Não é por força, não é por violência, não é por imposição, mas é pelo Espírito de Deus. Quando o Ricardo começava a falar, e eu estou citando ele agora aqui, quando ele começava a falar do Evangelho, e ele fala: Ricardo, o que você está falando não vem de você mesmo. É o Espírito de Deus que já te trouxe clareza, já te trouxe entendimento para falar tudo o que você está falando. Não vem de você, vem de Deus. Você já é de Deus e você nem percebeu ainda. Glória a Deus por isso. Então, tome a decisão hoje. Primeira decisão que você precisa tomar para entrar nesse jogo: qual é o PGM mais próximo da minha casa? E participe. Segunda decisão: leve esse cartãozinho, já preenche o nome de 1, 2, 3 amigos seus não cristãos e comece a orar por ele todos os dias. E logo em seguida que você estiver orando, leve esse outro também, aonde você vai escrever o nome do seu amigo e vai convidá-lo para o PGM. E aí, meu querido, deixa o amor de Jesus transbordar no seu grupo PGM multiplicador, e essa presença poderosa dentro do grupo vai mostrar a glória de Deus lá, e vidas vão ser curadas, vidas vão ser transformadas e salvas para a honra e glória de Jesus Cristo. Aleluia! Não há desculpas. Se você não obedecer à ordem de Jesus, eu sinto muito dizer isso para você, você está em desobediência. Porque novamente não é uma opção, é uma ordem. Se você é filho de Jesus Cristo e o Espírito de Deus está contigo, Ele não te chama a ser um torcedor de arquibancada. Ele te chama a sair da arquibancada e entrar no jogo e ser ativo nele. E ser totalmente ativo nele. Deixa eu trazer uma realidade muito triste. Não só assim para a cidade de Ibirá, mas para todas as cidades no Brasil, as igrejas. Mas em nome de Jesus nós temos orado. Eu quero ver isso mudar aqui na nossa família, irmãos. Isso não pode acontecer aqui. Quer ver uma realidade muito triste? Nas igrejas de todo o Brasil, a minoria faz muito e a maioria não faz nada. Se todos os cristãos levassem a carga de forma equilibrada, o reino de Deus teria menos obreiros cansados e avançaríamos muito, mas muito mais rápido. Que o Senhor nos perdoe pela lentidão de expandir o reino de Deus, pois a ausência dessa missão é pela falta de uma mentalidade de Cristo. Que você possa agora, se você já ouviu essa mensagem, e se ela está fazendo sentido para você, se você não está compreendendo essa mensagem, então provavelmente você não seja uma pessoa espiritual. E isso mostra talvez que você está na igreja há muito tempo, mas ainda não é convertido. Em nome de Jesus, que você então possa abrir o seu coração e falar: Senhor, eu
não consigo compreender, isso não é normal para mim. Eu não faço essas coisas, eu não tenho desejo para fazer essas coisas. Provavelmente o Espírito de Deus não está ainda em você então. Porque o Espírito de Deus na vida do cristão, ele sempre te impulsiona com amor e carinho. Ele te impulsiona a agir, ele te impulsiona a fazer, ele te impulsiona a ir em direção às pessoas. Você pode orar assim? Se você entende que você está hoje na arquibancada e de fato não está exercendo aquilo que Deus te chamou, é hora de você orar e falar: Senhor, me perdoa. Como eu falei aqui, me perdoa, Senhor, por eu estar contribuindo para que o Evangelho, de forma muito lenta, avance. Eu quero ser um soldado valente que participa da guerra. Eu quero ser um jogador ativo que está no jogo, orando pelas pessoas, visitando as pessoas, orando para que eu veja as pessoas sendo salvas para Jesus. Não pense que levar o Evangelho é só para missionário. É só para missionário, é só para quem é pastor. Não, é para todos os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus são chamados a levar o Evangelho. Vamos orar um momentinho?